Graça e paz, irmãos, mais uma noite que o Senhor Jesus concedeu para nós. Hoje vou falar mais devagarzinho hoje, até porque eu tô com um probleminha. Hoje eu fui no dentista, então tá difícil falar, amém? Mas eu queria contar a história de Esther, como ontem eu prometi. Esther foi criada por Mardoqueu, porque ela era órfã e Mardoqueu era tio dela. E Mardoqueu era judeu. E como judeu, ele foi levado e ele criou a Esther. Só que eu quero te lembrar o seguinte: quando Deus quer te honrar, ou Ele tem um plano na tua vida, até rainhas caem para que a palavra dele se cumpra. O reinado de Esther começa quando a rainha Vasti se recusa a cumprir uma determinação do rei. Ela foi chamada para se apresentar no salão e ela se recusou. Diante disso, o rei, muito enfurecido, eu estou resumindo, tá, gente? Esse é o Esther, tá lá em Esther 1. Muito enfurecido, foi diante dos príncipes, dos conselheiros, e determinou-se, através da fúria dele, que todos os homens casados, submetessem as mulheres deles a si. Porque se eles soubessem que uma rainha, as mulheres soubessem que uma rainha não obedeceu a um rei, então elas poderiam criar revolta contra os maridos. Passada a fúria dele, ele pede, para chamarem belas virgens, as melhores virgens, para irem se apresentando. E elas tinham tudo. E Mardoqueu falou que Esther ia ser escolhida. Ele já tinha como propósito Esther ser escolhida. E elas poderiam se vestir, se perfumar, porque eram 6 meses ali de mirra, no óleo de mirra, 6 meses em outros óleos, para que fosse expiada, fosse tirada deles, tudo aquilo que não fosse bem, que não fosse, eles tinham essa tradição, e ele foi fazendo, foi purificando, 12 meses cumpriu os dias das purificações, 6 com óleo de mirra e 6 com especiarias, e a cada mês ia apresentando uma mulher. No 10º mês, Esther se apresenta ao rei. E o rei, de cara, se apaixona por Esther e a coloca com a coroa real. Isso já está lá no Esther 2. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque, se Deus tem projeto para tua vida, até rainha ele tira para te colocar no local, viu? Até rainha tira. Era projeto de Esther. Era o desígnio de Esther. Passado um tempo, Amã era, chefe do rei, e todo mundo era obrigado a se prostrar diante dos reis e de Amã. E Mardoqueu não se prostrava a ninguém. Ele seguia aquilo que era ordenância para ele. Sabiamente, Mardoqueu um dia o livrou o rei quando contou para o rei lá sobre uma traição que haveria. Só que Amã não chegou isso a ele. E foi feito um decreto por Amã, já lá mais para frente, em 3, 4, foi feito um decreto onde todos aqueles que não cumprissem as leis do rei seriam enforcados. E ao sair do palácio, já selado isso, que eles faziam o selo, com o emblema do anel do rei, o Mardoqueu não
se prostrou, né? É a mãe, e a mãe se enfureceu. Mas nesse mesmo tempo, Mardoqueu, sabendo disso, teve a alma pesada, né? Ele rasgou suas vestes e se vestiu de um pano de saco com cinza. Pano de saco com cinza era, naquele tempo, sinal de humilhação, sinal de que, olha, Senhor, eu estou me rendendo a Ti. É uma forma de você expressar ao Senhor que estava com a tua alma simplesmente machucada, mas que você estava se rendendo ao Senhor Jesus. E todos os judeus fizeram isso. E Mardoqueu mandou dizer a Esther. Esther, a princípio, falou assim, não vai acontecer nada. E tudo. E Mardoqueu alertou ela, ei, tu não falou de onde tu veio. Ele não sabe que tu é judia. Então, não fica achando que você e a tua casa não perecerá, que perecerá, não é porque você é rainha. E ela sabiamente pediu a ele que jejuasse junto com os judeus durante 3 dias e 3 noites, e ela fez o mesmo jejum. E ela se vestiu depois do terceiro dia, com as melhores vestes, as melhores coisas, e foi ter com o rei. E pediu apenas um banquete ao rei. O rei falou que daria para ela metade do reino se assim ela quisesse. Mas ela só pediu que fosse ter um banquete e que Amã estivesse presente. Só que antes disso, o rei, incomodado numa noite, pediu que trouxesse as memórias de crônica. E ele achou que Mardoqueu tinha denunciado para ele Bigtai e Teres, 2 eunucos da guarda que procuravam pôr as mãos sobre o rei. E ele perguntou que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então era já Deus trabalhando. Viu como que Deus age quando a gente entra na humilhação? Deus exalta para que a gente seja instrumento dele na hora certa. Mardoqueu não teve exaltação no início, mas exaltou Esther. Conseguiu que Esther fizesse com que o rei voltasse os olhos para ela, porque ela seria uma das precursoras de salvar os judeus. E Mardoqueu, Deus honrou porque ele incomodou o rei, o coração dele. E ele resolveu ler e viu. E ele ali, né, ele começa, e Amã já se vangloriando que ele tinha sido chamado para o banquete da rainha, que ia ser o rei, a rainha e ele. Se vangloriou dentro de casa e mandou construir uma forca para Mardoqueu. E ali ele mesmo foi enforcado. E a rainha Esther conseguiu dizer ao rei quem era Amã, quem ela era, e que ela era uma judia. O que o rei fez? Faz um decreto reverso. Decreta em favor dos judeus. É que eu resumi bem, né? Tem mais coisas, mas eu queria te dizer 3 coisas. Quando Deus quer, Ele tira quem Ele quiser do lugar onde está para te exaltar. Ei, se Ele quiser, você não precisa pisar em ninguém não, tá? Ele vai tirar. Mesmo que a tua honra não chegue agora, um dia a honra chega. Só saiba agir, aguardar e seja leal a Deus. Mardoqueu foi leal àquilo que Deus o designou. Foi leal quando ele deixou de adorar ao rei, a Amã, de se prostrar. Foi leal quando colocou o pano de saco. E outra, jejum. Jejum abre os céus. Jejum abre a visão espiritual. Quando Esther jejuou e o povo uniu e jejuou,
eles conseguiram vitória. Então são coisas que a gente precisa ter: união, graça, diretriz do Senhor Jesus, mas a gente tem que submeter a Deus. A gente precisa estar em unidade, a gente precisa jejuar, a gente precisa se humilhar e a gente precisa saber que onde Deus nos coloca não nos torna melhor do que ninguém, não. Nos torna ali referência para que a gente possa fazer melhor para alguém. Amém? Esther foi uma mulher que, lógico, ela teve Mardoqueu por trás. Mas às vezes Deus tem colocado você em alto local e coloca o Mardoqueu na sua vida e você não tem ouvido Mardoqueu. Às vezes ele tirou uma rainha para te colocar como rainha e você está deixando a soberba crescer. Ei, faça aquilo que Deus te manda. Não se cale. Jejue. Coloca o teu pano de saco, sim. Não é humilhação, não. É exaltação. Que aqueles que se humilham serão exaltados sempre. Amém? Irmãos, compartilhem. Essa palavra de Esther é muito rica, né? Teria que ser muito mais extensa. Mas compartilhem esse vídeo. Tem mulheres que precisam ouvir isso. Às vezes elas estão tão lá embaixo que elas esquecem que elas precisam, sim, se arrumar, se vestir, se espiar, se purificar para elas mesmas, para ser vistas aos olhos do rei. Que elas precisam ficar 6 meses ali em olhos de mirra e 6 meses em outras coisas para que ela possa. Isso é sinal de valorização da beleza da mulher. A mulher precisa ser bela para ter beleza aos olhos do rei. Amém? Seja mulher vista e bem vista aos olhos do rei. E vocês que são homens, cuidado com as influências. O rei ia fazer uma grande justiça por influência de Amã. Nem todo mundo que está do nosso lado está porque quer nosso bem, não. Às vezes quer porque quer nossos status. Amém? Irmãos, compartilhem. Sejam discípulos do Senhor nessa terra. Vocês têm Insta, tem Face, tem YouTube. Quase ninguém se inscreveu no YouTube. Amém. Deus sabe de tudo, todas as coisas. Teve gente que me questionou isso. Eu não estou preocupada, não. Eu estou preocupada em levar a palavra do Senhor Jesus. Até o dia que Ele me ordenar, eu estarei aqui. Mesmo sentindo dores, eu estou aqui. Que é a ordenança dEle. Então, tenha uma boa noite. Na paz de Jeová Jireh, Deus da providência. Shalom Adonai. Amanhã estarei aqui, se for permissão dEle. Amém?